Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez aqui nessa live de hoje, 9 horas da noite, dia 18 de dezembro. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então deixa aí a galera ir chegando e a gente já vai começar esse bate-papo, né? Trocar essa ideia. Olha os caras aí chegando, Thiago, John, né? Galera aí. Velho, já faz o seguinte, cara, já manda esse link aí para os teus amigos, já compartilha com todo mundo que você conhece, que é um papo muito bom, que vai ser um assunto bem interessante, vai ser uma... Bom dia, Aninha, tudo bem? Grande Luiz! Galera, já vai compartilhando aí esse link, já vai chamando seus amigos aí. Só tem nerd nesse lugar, né, velho? Só tem nerd, né? A maioria da galera aí, tudo os nerds de Jesus, né? Uma galera que tá aqui pra aprender mais sobre esse universo poderoso, que é o universo de cultura geek, cultura nerd, cultura pop, né? E pra falar hoje de uma série que é a Moeda agora, né? Moeda Digital, boa noite. Pra gente poder aprender muito hoje, né? Olha lá, cara, tem uns caras das antigas chegando e vamos pra dentro. Vamos esperar mais um pouquinho, cara, a gente faz uma oração, todo mundo começa. Saudade de uma galera aí, né? Galera que ia lá no Cristão Geek, lá em 2016, 2017, 2018, se reunia com a gente lá para ficar horas ouvindo esses assuntos, e hoje a gente vai fazer uma live para poder relembrar um pouquinho os velhos tempos, porque a gente já fala de Stranger Things, cara, desde antes dela virar uma série do que ela se tornou hoje, e a gente ia avançar nesse bate-papo bem legal que vai fluir aí com todo mundo, beleza? Bom, vamos respeitar quem está aqui, já é 9 horas, 9 e pouquinho. Vamos fazer uma oração para a gente começar isso, porque querendo ou não, a gente vai falar um pouquinho também de mundo espiritual, a gente vai falar de batalha, então a gente precisa estar revestido, né, cara? A gente, primordialmente, nós somos cristãos. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, acampa os teus anjos aqui ao nosso redor, protege cada família, cada vida que aqui se encontra, as que vão entrar, as que vão assistir depois, sobre este assunto que é muito importante, muito contundente, atual e principalmente muito espiritual. Então eu te convido, vem estar conosco aqui, ministra aos nossos corações, eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beleza, galera? Então, antes da gente começar, cara, respondendo se cristão pode ou não pode, né? A gente pode começar trocando uma ideia de uma parte muito interessante. Desde que essa série foi lançada em 2015, cara, 2016 para ser mais preciso, a hoje, cara, dados atuais, ela já alcançou 350 milhões de lares e praticamente 1 bilhão de pessoas já assistiram Stranger Things em algum momento. Lembre você que nós temos quase 8 bi aí, se for 8 bi, né, cara, de gente, pessoas no mundo inteiro. 1 bi assistiu Stranger Things. Então, se você não acha que esse número é relevante e é importante, eu peço que você reveja isso, tá? Porque, segundo os dados, todas as temporadas, desde 2016, a primeira, a segunda, a terceira, a primeira temporada, 30 milhões de lares foram alcançados, cara. Na segunda temporada, 64 milhões de lares alcançados. Na quarta temporada, olha a parte aí, cara, Deus abençoe muito sua vida, 140 milhões de lares alcançados. E na quinta temporada, até este exato momento, porque ainda temos mais o dia 25 e o dia 31, 120 milhões de lares já foram alcançados por Stranger Things. Então, queridos, não existe hoje nada que esteja na mídia, na internet, que seja tão poderoso
para se usar como ferramenta de evangelização que Stranger Things, cara. Eu não sei nada que alcance 1 bilhão de lares. Então, por mais que você entenda assim, por que eu coloquei esses dados para a gente começar a conversa? Primeiro porque ou você entende. Eu sei que tem gente, cara, mesmo não sendo cristão, que ainda nunca assistiu Stranger Things e tá tudo certo, tá? Entende isso? Se alguma pessoa que você conhece e convive não assistiu Stranger Things, uhul! Não assistiu Stranger Things, tá tudo certo. Agora, a gente tem 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro que já assistiram. Então, se você tem um amigo na tua igreja, se você tem um cara do teu lado que não assistiu, tá bem, cara. A gente tem quase 8 bilhão no mundo aí, tá tudo certo. Agora, você não pode retirar a relevância que é e o poder que essa série tem acerca de produção de produto, merchandise e acesso. Anota essa palavra, acesso. Anota grande assim, ó. Escreve bem, que nem Abacuque disse, que quando você passa correndo você vai ler. Acesso. Não existe nada neste momento que nos dê mais acesso do que Stranger Things. Por quê? Porque o que está no hype, irmão, é o que está bombando. Então a gente precisa fazer um exercício de apologética cultural para começar a falar de Stranger Things. A gente não vai falar que... Cara, é lícito? Não é lícito? Convém? Não convém? É do diabo? Não é do diabo? Eu acredito, cara, que você é maduro cristão o suficiente para entender, cara, que é uma série. Existem questões espirituais, existem dinâmicas, né, pontuais desde o primeiro momento. Lembrando você, cara, que é uma série inspirada em RPG, né? Deixa eu mostrar um D20 para você aqui, ó. É uma série inspirada em RPG, né? Um D20 para você. Um D20 para você. Outro D20 para você. Outro D20 para você, tá? E eu vou colocar aqui, ó, no meu saquinho, em cima da minha Bíblia. Por quê? Porque é uma série inspirada em RPG, é uma série inspirada, todas as temporadas são inspiradas numa dinâmica de campanha. Então tem demônio, tem aventureiro, tem guerreiro, tem hunter, tem mago, cara, faz parte da estrutura do RPG. Que é, tem um RPG aqui, tem um D20 para você aqui também, ó. Que é da coleção passada, né, cara? Que é da 4ª temporada. Então, se você gosta desse universo, tá tudo certo. Se você não gosta, cara, não tem problema. Agora, presta atenção comigo. Você é cristão, conhece Jesus Cristo, conhece o Evangelho, sabe que Paulo, ele usava ferramentas culturais para pregar o Evangelho. Jesus usou isso de forma mais poderosa possível. Jesus usou parábolas para pregar o Evangelho. Parábolas agropastoris, ele usava a linguagem do povo. E qual que é a linguagem que a gente tem hoje, cara? Internet, rede social. Sejamos ousados e inteligentes, querido. Você é filho do Altíssimo. Você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é uma pessoa inteligente. A gente tem que fazer o exercício dos 3 R's quando a gente fala de apologética cultural. Reter, reconciliar ou remir e recusar. Esse é o exercício apologético cultural. Francis Schaeffer, Nancy Pearson, C.A. Carson, todos esses grandes nomes que a gente... John Stott, né, cara? Todos esses grandes nomes e que todo mundo que vai falar de apologética cultural lê e comunica. Você precisa aprender a remir ou redimir, a reter, né, você vai absorver, você vai reter, ou recusar. Existem realmente coisas na cultura que a gente precisa dizer não. A gente não precisa concordar com tudo e nem aceitar tudo. Existem coisas que a gente pode reter como conhecimento, existem coisas que a gente vai redimir. Quando a gente está falando de Stranger Things hoje, eu quero fazer com você um exercício de apologética, um exercício de você usar isso como uma ferramenta de evangelização. Cristãos podem assistir? Podem, desde que exista um propósito para isso, cara.
Não é simplesmente, se você não quiser assistir, meu querido, se você não gosta, não pertence ao teu, da estética, não te interessa, ou porque tem um demônio, porque tem um capetão, como eu já ouvi recentemente, essa semana mesmo, aquela série que tem um capetão, cara, tá tudo, cara, tem um capetão, tem vários, né? Tem um capitão da primeira, o capeta da primeira, o capeta da segunda, o capeta e o capeta da quarta, vai ter um final, também vai ter outro. Faz parte da estética, da construção do negócio. Agora, se nós colocarmos tudo no pacote do tá tudo proibido, é tudo do diabo, cara, a gente não evolui para lugar nenhum nisso. Se você achar que não é prudente para você, se você não quer, tá tudo certo. Agora vamos lá. Não existe como você negar que, para que você possa falar de Jesus, você precisa de uma ponte de contato. Paulo usava isso. Vou te dar um exemplo bíblico. Você vai lá para Paulo em Atos dos Apóstolos. Ele está em Atenas. Ele vai lá no Areópago. Sabe o que é Areópago? O Areópago era as redes sociais da época. Não tinha jornal, não tinha internet, não tinha televisão. E aí, para a galera poder fazer uma live, poder fazer, né, um podcast, eles iam lá para o Areópago, né? Eles iam lá para a colina de Marte, né, cara? Lá dentro da Grécia. Então eles se reuniam, Aristóteles, Platão, toda essa galera que você lê na faculdade, eles estavam ali naquele lugar, Areópago, que é o lugar onde todo o conhecimento, a palavra boas novas, evangelho, não nasceu no meio religioso, ela nasceu dentro do contexto do ensino. A propaganda que se fazia dentro do Areópago era chamada de evangelho. Então, os homens se reuniam, traziam as suas ideias, apresentavam seus conceitos dentro desse areópago. Eles liam o Evangelho. Por isso que quando você está lendo o Novo Testamento, ele está dizendo um novo Evangelho, uma nova boas novas, uma nova palavra, um novo entendimento. Para que Paulo pudesse chegar no Areópago, ele foi passear em Atenas. E ele encontra o altar do Deus desconhecido. Este altar estava ali. E Paulo usa esse altar como referência cultural para o povo ateniense para poder falar de Jesus. Agora, quando você vai... Cara, eu não peguei o livro aqui. Quando você vai ler, qual que é a ideia? Cara, esse altar do Deus desconhecido, ele já estava ali na vida dos atenienses há mais de 300 anos antes de Cristo. Ele foi colocado ali por um mestre, por um entendido chamado Epimonides. Olha que nome bonito para o seu filho. Epimonides. Essa história está lá no Fator Melquisedeque do pastor Don Richardson. Não é coisa da minha cabeça, não é esquizofrênico.com. É real, é fato, é história. Você vai lá, pesquisa, você encontra. Epimonides, ele era um sábio da ilha de Creta, que foi chamado para resolver uma praga que estava acontecendo em Atenas, as pessoas estavam morrendo. Então, eles consultaram o oráculo pediu para que buscasse este sábio na ilha de Creta, e esse sábio foi trazido até Atenas para falar com o concílio dos anciões. Na conversa do concílio com os anciões, ele pediu um tempo para meditar, para se concentrar, e ele vai até um tempo se concentrar, e durante a volta ele pede uma junta, um rebanho de ovelhas e um rebanho de novilhos, né? Tipo assim, e que eles passassem essa noite inteira sem comer e na alvorada do dia seguinte eles fossem todos soltos num campo com relva para que eles pudessem se alimentar. E como Atenas era politeísta, em todos os lugares tinham altares. E diante do altar de qual esse rebanho se assentasse para comer, era o Deus que deveria ser feito o sacrifício, que a praga ia passar. Reza a lenda, reza a história, que quando soltaram esses novilhos, esses rebanhos, para que eles fossem pastar, eles fizeram um círculo e deitaram na relva sem comer absolutamente nada, mas não tinha nenhuma estátua. Então se levantou um altar para um Deus desconhecido, que ninguém sabia até então quem era. E é exatamente essa referência cultural que Paulo usa para pregar o evangelho lá no Areópago, em Atenas, aos atenienses. O pastor Don Richardson, no livro Fator Melquisedeque, chama isso de bússola cultural, algo que você pode usar dentro da cultura que você vai direcionar a Cristo. A minha ideia e a minha proposta com vocês para falar de Stranger Things hoje é essa, é pegar e que isso seja uma ponte de contato sua com o Evangelho.
Em vez de você simplesmente, lógico, meu querido, se você não, para você poder falar, você vai ter que estudar um pouquinho, você vai ter que assistir, você vai ter que procurar entender. Se é muito difícil para você, se é o seu tempo não lhe permite isso, tá tudo certo, cara. Não faça disso um perno, não faça disso um fardo. Mas também não coloque tudo na conta do capeta, porque a gente colocou a gente colocou na mão dele, a gente colocou na mão do inimigo a arte, a música, o cinema, a televisão, as histórias em quadrinho, a literatura, a política, a economia, a própria família, cara. E a gente perdeu tudo. Porque parece que tudo ficou mais. Tudo se tornou vulnerável porque tudo está na mão do diabo e não nada está na nossa mão. Aí quando alguma coisa aparece que a gente pode, que nem, cara, se a gente remisse o cinema, a gente não teria problema com um monte de coisa. Se a gente remisse a política, se a gente remisse a economia, se a gente remisse as coisas, se nós nos envolvêssemos como filhos de Deus, a gente resolveria muita coisa. Mas a gente prefere não, né, velho? A gente prefere transferir a responsabilidade da nossa vida cristã para outras pessoas cuidarem do país, cuidarem da televisão, cuidarem da arte, cuidarem da cultura, e depois a gente quer dizer que tudo é do diabo. Não. A gente tem que começar a sentar na mesa da maturidade, começar a produzir coisas que realmente comuniquem a Cristo, ou remir coisas para que sejam um ponto de contato com o Evangelho. Então, minha proposta com você hoje, em vez de você demonizar Stranger Things e você tentar proibir os seus filhos de assistir, proibir as pessoas, é você aprender a fazer uma leitura cultural do jeito certo. Em você não ser dominado pela cultura, você usar este livro aqui. Ó, esse aqui é preto aqui, ó. Para que você possa pregar o Evangelho a toda criatura, cumprir o chamado, cumprir o ídolo do Senhor através da arte. Pastor Alvarez, não é meu chamado. Cara, tá tudo certo. Não é o meu propósito pregar desse jeito. Cara, tá tudo certo, só acha o teu veio. Só seja usado por Deus na linha que Deus chamou você para ser. No meu caso, cara, eu amo cultura pop, eu amo cultura nerd, então eu vou fluir nesse rio. Eu vou falar com quem não assiste. Às vezes vou ter que sentar, cara, com gente que não vai para a igreja. E tá tudo certo, porque é o meu propósito, é o meu chamado, é o jeito que eu evangelizo, é o jeito que eu me comunico, eu conheço, eu já joguei RPG, eu coleciono história em quadrinho, eu leio Tolkien, eu leio muita coisa aqui. Que todas as temporadas do Stranger Things foram tratadas. Então, assim, o Stranger Things, pra mim, cara, é uma imersão dentro do meu mundo normal, antes de me converter. Quando eu me converti, a minha cultura foi cristocêntrica, se tornou cristocêntrica, está centralizada em Cristo, para eu poder hoje ganhar as pessoas que Deus me chamou, porque Deus me chamou novamente para evangelizar dentro desse universo. Minha proposta para você hoje, fala Rafa, fala Andressa, fala Gui, eu vi o Kaká aqui também, cara, glória a Deus, eu vi a Bianca, uma galera. Gente, faz um favor, compartilhe com mais alguém para trazer mais gente para cá, para a gente poder falar sobre isso, para que você possa entender. 350 milhões de lares, anote esse número, tá? Anote esse número. 350 milhões de lares foram alcançados por Stranger Things. 350 milhões de lares. 1 bilhão de pessoas já assistiram. A Nike produz conteúdo, material. A NBA produziu material. A NBA, cara, de basquete, acabou de produzir camiseta agora que estava na Comic Con. A Lego produzindo o conteúdo do Stranger Things. Sabe, cara? Tipo assim, você tem uma enxurrada de conteúdo de marketing, cara, de impacto. Se isso não for usado como uma ferramenta em favor do reino, o que pode ser usado, irmão? Olha para essa realidade. Olha para tudo que tá. Olha para o seu lado. Olha para o seu lado. Olha para a sua realidade. Uma empresa, vamos lá. Netflix hoje, cara, ela é a maior. Ela vai se tornar a maior empresa de streamer do mundo porque ela acabou de comprar a Warner. E agora é fato. Ela comprou a Warner.
O Stranger Things é a maior franquia que existe dentro do pacote do streaming da Netflix. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está dizendo que a gente tem na nossa mão, cara, uma ferramenta poderosa de contato, de acesso. Você quer ter acesso a adolescentes hoje, cara? Fala do quê? Fala de Stranger Things. Quer ter acesso ao seu patrão? Quer ter acesso a alguém? Quer ter acesso à empresa? Cara, é acesso, é contato, é aquela coisa. Falar de Jesus para alguém. Não adianta mais, cara, como era lá na década de 90, olhar para as pessoas naquele evangelismo clássico padrão, entregar um panfletinho e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus te ama. A pessoa lá atrás, cara, eu acredito que funcionou muito, porque eu também já fiz esse tipo de evangelismo. E funciona muito bem. Mas você tem uma barreira cultural somente de você. A não ser que o Espírito Santo toque a vida daquela pessoa e ele comece uma obra, você não tem muito acesso. Agora, quando você tem uma bússola cultural, quando você tem algum ponto de contato, você venceu uma barreira. Você não levantou um muro. A pessoa não vai chegar em você dizendo assim, se você, vamos lá, né? Vamos usar um pouco do nosso evangeliquez. Se você chega para a pessoa e dizer assim, Stranger Things é do demônio, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, você não fez uma ponte, você levantou uma muralha. Né? Você não está mentindo. Você não está mentindo. E se a pessoa não entregar a vida dela para Jesus, né, cara? Não vou dizer para você 100%, né, cara, que não, é McDonald's também, cara, entendeu? A gente falando de produto. Eu não vou dizer para você que você vai estar mentindo, mas você vai estar levantando uma muralha e não vai estar construindo ponte. Agora, se você consegue comunicar aquela pessoa, cara, contato, você puxa uma conversa sobre a série, sobre os personagens, sobre o assunto, sobre o momento. Lembre, são 350 milhões de lares que foram alcançados. 1 bilhão de pessoas que estão assistindo. Então, dentro do ônibus, dentro do mercado, as pessoas estão comprando produtos, cara, com a marca do Stranger Things. Você pode puxar papo. Você viu a mulher pegando um pacote de salgadinho com Stranger Things? Ah, você está assistindo? Estou assistindo, cara. Começou uma conversa. Ali você vai precisar de Bíblia, você vai precisar de apologética, você vai precisar do Espírito Santo junto com você para te capacitar e te fazer uma ponte. Mas você abriu a porta para a conversa a partir do Stranger Things. Essa é a ideia. É o acesso. Como é que é? É o acesso. Agora, vamos por partes. Tá? O acesso. As questões de batalha espiritual relacionadas a Stranger Things, a gente pode discutir isso num outro vídeo. Só sobre esse ponto, sobre esse assunto. O mundo espiritual dentro de Stranger Things, cara, é uma espiritualidade sem Deus. Deus não está presente. Então, a gente precisa entender isso. Existe uma dinâmica que precisa ser explicada. A proposta aqui hoje é dizer assim, cara, você quer assistir Stranger Things? Ore. Quer se municiar de conhecimento para pregar o evangelho a partir dessa ferramenta? Ore. Jejue. Peça a direção de Deus. Não faça nada porque eu estou dizendo que é legal. Vá você buscar a tua experiência com o Espírito Santo. Vá você orar. Vá você pegar este livro bonito, preto, sentar o seu glúteo máximo na cadeira e começar a ler e estudá-lo. Né? Vai se preparar, vai buscar conhecimento em Deus através de uma oração, através do Espírito Santo, através de jejum. Não vai fazer nada porque eu estou falando que é legal. Eu conheço o universo de cultura nerd. Eu sei entrar e sei sair. Nem todo mundo vai fazer o que eu faço e tá tudo certo. Cada um foi chamado para fluir num rio. A ideia é te ajudar a entender que você pode usar o Stranger Things como uma ferramenta de evangelização se você quiser usar. Se você não quiser usar, cara, tu é livre, velho. Cristo veio para nos dar liberdade, não é peso. Agora, não queira dizer para as pessoas que é do diabo, que as pessoas vão para o inferno, que as pessoas não precisam. Não. Cara, existem pessoas que trabalham muito, que têm muita grana, que têm outras preocupações, outras coisas para fazer, que não vão assistir, velho. Agora, você tem uma geração inteira de gente na rua assistindo. Vem comigo, você tem uma geração de gente na rua. Você tem
uma geração de gente no Brasil, você tem uma geração de gente parando para assistir, consumindo produto, se envolvendo com o negócio. Então a minha ideia é te dar uma estratégia para que você possa usar essa estrutura cultural como ferramenta de evangelização. Você tem Francis Schaeffer dizendo que todo cristão precisa entender a cultura. Porque se você não ensina a cultura do reino para os teus filhos, as pessoas vão ensinar a cultura deles para eles. Se você não está ensinando a cultura do reino de Deus dentro da sua casa, ensinando os seus filhos a fazerem uma leitura apologética correta do mundo, colocando neles os óculos da palavra, alguém está colocando uma outra cosmovisão, um outro óculos que eles vão começar a ler as coisas. A questão é que nós precisamos ter maturidade suficiente, humildade suficiente para sentar na cadeira, para aprender. Então a minha ideia aqui com você hoje é te dar conhecimento. Você pode ler Francis Schaeffer, você tem uma discípula dele, Nancy Pearson, você pode ler C.A. Carson, você pode ler John Stott, você pode ler principalmente a tua Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Você vai ver Jesus ensinando em todos os evangelhos. Ele está usando a cultura judaica daquele momento para ensinar e pregar. Paulo está fazendo a mesma coisa com os gregos e com os gentios. Ele está ensinando a partir da cultura. Ele chega para Tito, que é o seu discípulo. O Tito, para te informar, querido, é uma das cartas que Paulo colocou na Bíblia, tá? É bíblico. Ele chega para Tito e diz assim, olha, os poetas cretenses dizem que eles são hedonistas e glutões. Então, querido cristão que está aqui, se Paulo, que era quem ele era, disse que os poetas cretenses dizem que os cretenses são hedonistas, que são chegados no prazer, e glutões que comem de forma exagerada, é porque Paulo se deu ao trabalho de sentar e ler os poetas cretenses. A minha pergunta para você nessa noite é, você está lendo poesia? Deste século, deste tempo? Para entender para quem que você vai comunicar o evangelho? Porque nós somos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações. É o nosso ID, não é para pastor, não é para presbítero, não é para diácono, é cristãos, de forma geral. Você é discípulo de Jesus, você levantou sua mãozinha aquele dia, você confessou o nome dele como o Senhor e Salvador da sua vida, você foi ser batizado, foi cheio do Espírito Santo para cumprir uma missão, um propósito, um chamado. Esse chamado se inclui pregar o evangelho a toda criatura. Não é? Para que você possa fazer isso de forma assertiva, você precisa de conhecimento. Você precisa conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. Lema mundial, né? Eu conheço a Deus para fazê-lo conhecido. Quando eu conheço a Deus, eu uso o óculos que Ele me deu, que é a sua palavra, e ministro o evangelho. Eu estou dizendo para você hoje, Stranger Things é um excelente acesso às pessoas que estão assistindo hoje como uma ferramenta de evangelização. Você quer aprender a evangelizar a partir de Stranger Things? Primeiro, você vai ter que se dar o trabalho de assistir um pouco. Você não precisa assistir tudo, você vai ter que assistir. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que se capacitar, você vai ter que pegar este livro preto que tem 66 livros e você vai ter que ler. Você vai ter que conhecer um pouquinho da cultura pop dos anos 80, você vai ter que conhecer um pouquinho de RPG, você vai ter que assistir a série, você vai ter que conhecer os personagens. Se você já conhece, você já está com o caminho bem adiantado. A questão toda é o que a gente vai poder remir, o que a gente vai recusar e o que a gente vai reter. São os 3 R's da apologética cultural. Todo mundo ensina sobre isso, de todos os grandes pensadores desse tipo de assunto, eles comunicam essas 3 coisas, os 3 R's: remir, reter e recusar. Existem coisas na série que a gente vai ter que recusar, que é as questões espirituais. Existem coisas na série que a gente vai ter que pode reter, que é conhecimento. O meu povo perece, você vai aprender.
E tem coisas que a gente vai remir. Remir é o quê? Ressignificar, colocar Cristo no lugar para que a gente possa ter contato e trazer as pessoas para perto do Evangelho. Não quer dizer que as pessoas vão para a tua igreja, não é dizer que as pessoas vão se converter de pronto. Você está semeando na vida delas uma verdade que pode direcioná-las à eternidade. Ponto. Não é você chegar lá e você fazer e a pessoa do nada vai aceitar, sabe? Tipo assim, Deus pode usar para o milagre acontecer e você bater. Era só aquela palavra que precisava para que o Espírito Santo viesse e começasse uma obra? Beleza. Agora, quando não, querido, a gente semeia a palavra. E quando você utiliza uma ferramenta de cultura para semear a palavra, você não está perdendo, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra em Deus, como Isaías 55 diz, volta vazia. Então, se você semeou, ela vai dar fruto. Se a gente semeia e alguém outro rega, em algum momento esse fruto nasce. Então, o que você precisa entender? Existem questões dentro de Stranger Things que podem ser remidas. Existem questões que você pode reter e aprender, e existem coisas que você vai ter que reaprender e recusar. A forma como o mundo espiritual em Stranger Things é colocado, em parte você vai ter que aprender a recusar, porque não é uma realidade 100% espiritual como a gente entende biblicamente, mas não deixa de ser uma realidade espiritual. Ela não é alicerçada sobre uma deidade, sobre uma dinâmica de espiritualidade central ou em Deus. Deus não é presente na série. O que é presente na série é a ciência e o ocultismo, de certa forma. Então, essas dinâmicas que a gente vai ter que aprender a ler. Tem toda uma dinâmica, tem lá a Bíblia de Stranger Things lá na internet. Você pode entrar no Google agora e escrever Bíblia e Stranger Things. Vai aparecer que o primeiro nome da série vai ser Moontalk. Se você segue o pastor Daniel Lopes, você sabe bastante sobre isso. Se você já acompanhou os nossos podcasts, nossos hangouts do Cristão Geek lá em 2016, 17, 18, a gente já falava sobre isso lá atrás e depois a gente veio, ampliando isso. A série hoje, cara, ela foi para uma dinâmica espiritual extremamente pesada. Então, o que você precisa aprender a remir? As relações. A melhor contato que você tem hoje, cara, com a série são as relações entre os personagens. São as melhores ferramentas de evangelização. O mundo espiritual é bom se você chegar em batalha espiritual. Em batalha espiritual, cara, te dá uma aula absurda de território, de autoridade, poder e principalmente, cara, de consciência espiritual. Entender que existe um mundo espiritual real, que mesmo aqueles que não creem em Deus, como a gente acredita, creem que existe um mundo espiritual. Ele pode ser conquistado pela consciência, ele pode ser conquistado pelo ocultismo. Essas são duas dinâmicas que estão presentes em Stranger Things, que são muito pontuais e são muito reais. Tá? Então, quando a gente está falando em mundo espiritual, a forma como esse mundo espiritual é alcançado dentro de Stranger Things é pela ciência, porque o Moontalk, o desdobramento, a privação sensorial que a Eleven pratica, que é aquele negócio dela ficar submersa na água, é uma técnica militar, cara, praticada há muito tempo e também é uma técnica praticada pelos yogis lá na Índia há bastante tempo. Esse desdobramento espiritual, cara, ela é muito comentada em algumas literaturas militares para espionagem, chamada muitas vezes de remote view. O próprio Uri Geller, que era um predigitação, cara, ele era um médium que entortava colheres, entortava garfos, israelita. Ele trabalhou para si, trabalhou para outras inteligências prestando esse tipo de serviço. Isso é documentado, isso não é esquizofrênico.com, isso não é lorota nem com teoria da conspiração. Isso é fato documentado. E muita coisa assim dentro é. A próprio projeto Moontalk, que dá origem à ideia, cara, de Hawkins, da cidade, do laboratório, centro de inteligência, centro de tecnologia, centro de energia, Anota sempre esse nome. Sempre que tiver uma usina de energia e estiver espiritualidade, as coisas se comunicam, tá?
Em Dark, aonde aconteceu a divisão do tempo, foi debaixo de uma usina nuclear. Aonde aconteceu a abertura do portal de Hawkins, foi debaixo do laboratório de energia. Então, anote esses dados aí para você entender algumas dinâmicas espirituais. Você vai ter a Eleven, né, sendo representada. Você vai ter muita coisa relacionada também à história em quadrinho. A Eleven ela tem uma tipografia baseada na Fênix Negra, que é uma deidade que tem dentro do universo do X-Men, lá das histórias em quadrinho, mas isso a gente podia conversar depois só sobre esses easter eggs que tem dentro da série, né, que são muito interessantes e muito espirituais. Então tudo isso que eu estou te dizendo são ferramentas que você pode fazer uso delas para trazer a atenção das pessoas. Porque às vezes você não vai simplesmente... Que a série pela série, ela é legal, mas, cara... Surgiram canais... O que é maravilhoso na internet, né, cara? É que todo mundo, do dia pra noite, vira especialista. Eu não consigo... Eu acho muito engraçado isso, né? Eu e o Daniel, cara, eu e o Daniel Lopes, a gente começou um canal em 2015. Finalzinho de 2015, a gente fez um briefing lá no canal dele. Em 2016 a gente começou o nosso projeto, até 2018 ele ficou ativo, né? A gente já falava de tudo que a maioria da galera tá falando hoje. Mas é legal porque assim, ó, uma semana antes de ser lançada a série, cara, brotou um monte de canal especialista em Stranger Things. E a gente fala de Stranger Things, cara, desde 2016. A gente já acompanhava toda a trajetória, a gente já falou sobre Demogorgon, já falou sobre... Só a primeira temporada a gente fez, acho, quase episódio por episódio, né, da série. Então, entendendo bem a dinâmica de Stranger Things e a evolução dos personagens, como se eles estivessem numa jornada do herói, neste momento da série agora, na 5ª temporada, o Will Byers, que era o que foi levado para o mundo invertido, né? Que foi levado para o mundo invertido, né? Ele volta agora, literalmente, cara, no começo de uma transição de jornada. Ele volta como um mago fortalecido, como Gandalf, né? Tipo assim, agora ele é o Gandalf, ele é o branco, né, cara? Ele não é mais o cinzento, ou ele é o cinzento de verdade, e a gente ainda não sabe. Mas o personagem ele ganha um protagonismo diferente na série. Isso muda completamente o cenário. E isso foi uma coisa muito interessante. O teor de terror que a série ganha nessas 2 últimas temporadas, cara, é muito baseado no Stephen King. Então, para que você possa entender que essas referências são muito importantes quando você vai falar, porque isso te coloca numa posição de autoridade. O que eu tô te dando, cara, acho que deu uma coisa voando aqui no chão aqui. O que eu tô te dando é noções de autoridade para que você possa falar. São easter eggs, coisas que estão soltas na série que não te tiram do comum para você falar e te colocam numa posição um pouco melhor para que as pessoas te ouçam mais. E quando as pessoas te ouvem mais, elas se tornam mais suscetíveis àquilo que você vai falar. Elas percebem que você não está falando groselha, que você não é você tem um pouquinho de conhecimento, você tem um pouco mais para oferecer. E como você é cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, você tem tudo que essa pessoa precisa, cara, dentro de você, que é a tua experiência, que é a tua espiritualidade, que é o Espírito Santo que habita em você, que pode ser luz para a vida dessa pessoa. Mas para que essa pessoa possa ouvir o que você tem para dizer, você tem que sair do comum, você tem que subir um pouco, né? E para isso você precisa se interessar pelo aquilo que você está comunicando. Então, você precisa querer assistir Stranger Things. Você precisa levar a sua lente bíblica para dentro da série, né? Então, cara, tem isso, né, velho? Tem essa parte aí, mas isso aí seria bem interessante, né? Esse aí já é um crossover animal, né, cara? De Stranger Things e Pennywise. Pra quem não sabe, Pennywise é o nome do palhaço do It, livro escrito pelo Stephen King, cara, que é um cambalhaço desse tamanho. E o Pennywise não é um demônio. Tecnicamente, ele é um ser de outra dimensão
que não deixa de ser um demônio. Mas isso aí é um outro assunto, né? No final é tudo demônio, né, cara? Mas a gente precisa entender que essas coisas se comunicam. Papo de nerd, né, velho? No final é tudo demônio, né? Então, para que a gente possa entender, Hawkins, ele é, cara, em algumas teorias, uma caracterização do que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Ele está deixando um período e mudando para outro. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, isso é uma coisa sociológica e antropológica. Esse Estados Unidos dos anos 80, que está sendo apresentado na série, é como se fosse um retrato de uma situação que está transicionando, entendeu? De um país que está mudando de uma realidade para outra. É muito intrigante você pensar em Stranger Things hoje, terminando essa quinta temporada, cara, usando 25, né? Usando os últimos 2 momentos para terminar no 31, começo do 26, que dizem que o ano de 2026 é um ano muito ímpar para algumas coisas. Então a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e prestar um pouquinho mais de atenção em algumas coisas. Agora, dividindo em camadas, né, porque a gente precisa aprender a ler fora do espectro convencional e começar a destrinchar as coisas por camadas. Existe uma camada, cara, na série que a gente tem que prestar atenção, que existe uma camada social muito presente. Existem debates que nós, cristãos, temos que aprender a ler e fazer para que a gente possa ser assertivo no nosso evangelismo. Como eu disse dos 3 R's, existem coisas que a gente vai ter que reter, remir e recusar. Quando a gente entra na dinâmica da recusa, a gente vai ter que ser bem assertivo e cristocêntrico. Tem coisas que a gente não vai poder concordar e aceitar. Isso é um fato. Isso é um ponto. A situação que o personagem que acaba de ganhar um protagonismo está entrando numa vibe e a gente tem que prestar um pouco de atenção como que vai se desenvolver essas 2 últimas episódios que vão finalizar a série, como que ele vai estar crescendo, né? Então, abre o olho em relação a isso, tá? Pode ter um pouquinho de cultura woke introjetada, que tem, né? A gente pega um teor de cultura woke na Eleven, né, no Will, então você vê que tem uma, e na Robbie, então tem ali, né, na série, você tem, não muito, por incrível que eu achava que teria mais nessas últimas 2, mas não tem tanto. Mas você tem também, cara, a dor da perda, tem muito... Cara, o personagem do Dustin, nessa temporada, ele tá sentindo o peso da morte do Ed, né? Tipo assim, você vê isso se você vai para fazer um pouco de psicanálise, né, cara, um pouco assim de terapia, você vê literalmente que ele tá com o Q-morte dele bem alto, então ele tá se jogando a enfrentar tudo. Ele quer trazer a estética do Hellfire, ele quer manter viva a chama. Então isso é o fardo que ele está carregando, né, cara, da morte. Então essas sutilezas, né, cara, são ferramentas de evangelização, cara. São ferramentas que a gente precisa aprender a ler, a gente precisa aprender a olhar os personagens em camadas que mostrem a sua humanidade. E essa humanidade é uma ponte de contato. Muitas das vezes, meu querido amigo, Jesus, ele não estava olhando somente a espiritualidade, ele estava olhando mais para a humanidade das pessoas e trazendo a humanidade deles para perto, para daí a própria espiritualidade da pessoa ser aberta e ela entender as coisas que precisavam ser mudadas. Ele fazia milagres espirituais, mas a pessoa tinha que tomar a decisão de se converter. Já parou para pensar nisso? Que Jesus nunca propôs, né, que a pessoa se convertesse a nada. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Jesus nunca chegou e disse assim, ó, se converte.
Tipo, ele pede para abandonar o pecado, mas ele não fala de conversão. Como a gente entende no nosso universo, no nosso imaginário cristão, né, brasileiro, tal. Quando a gente olha para o que Jesus fez, cara, Jesus, ele muitas vezes ele entra dentro da humanidade das pessoas, senta à mesa. Sabe para eu pensar nisso? Ele come com as pessoas. Ele senta à mesa. Ele caminha junto com os seus discípulos. Ele não é puxado pelos discípulos. Acho que a única vez que ele foi puxado, cara, foi quando ele entra e as pessoas estão no burrinho para anunciar algo que era profético. Mas na maioria das vezes, cara, Jesus está caminhando do lado. Com os 2 discípulos em Emaús, ele está sentado na mesa comendo. Ele está junto com a humanidade das pessoas. E a partir do contato dessa humanidade, as pessoas literalmente, cara, se aproximam dele e abrem o coração. E esse abrir do coração das pessoas é um momento onde a espiritualidade se brota, e as pessoas entendem que precisam de Cristo Jesus nas suas vidas. É um pouco disso que eu quero que você entenda. Quando você está sentado fazendo esse exercício apologético, porque quando você está... Cristãos não se assentam em lugar nenhum, cara, para entreter. Cristãos se assentam para aprender e para ler o mundo no qual eles estão inseridos. Eles são como ovelhas lançadas em meio aos lobos. Quando você está assistindo uma série, cara, você tem que ter muito discernimento espiritual. Porque você está sentado lendo o que a cultura está te dizendo. O mundo está te contando uma história. O mundo está te contando a história do La Casa de Papel, o mundo está te contando a história da Wandinha, o mundo está te... A HBO está te contando a história do Yellowstone, você está ouvindo. Você está vendo e daqui a pouco você está replicando. Daqui a pouco você está tomando whisky. O mundo está fazendo isso. Tem gente se vestindo. A galera do Stranger Things criou moda. Eles resgataram cultura. Você sabia, cara, que a quantidade de gente que voltou a jogar RPG depois da primeira temporada de Stranger Things não houve ainda nada registrado que fizesse voltar? Desde a época que o Gygax criou o Dandelion Dragon, né? Lá com a TSR, eles tiveram um período de alta, depois eles... Nunca tinha tido alguma coisa na televisão, na mídia, que tivesse o poder de resgatar o RPG como foi a primeira temporada de Stranger Things. Então, quando você está sentado para assistir alguma coisa, entenda, meu querido. Se você é cristão, você precisa realizar e fazer um exercício apologético. Você não senta para assistir alguma coisa só por assistir, cara. Não deveria fazer. Então, como bom cristão, como uma pessoa que é discípula de Jesus, Jesus ele era intencional em tudo que ele fazia. Ele não se assentava em lugar nenhum sem propósito. Jesus não se assentava em canto nenhum sem propósito. Grande Wellington! Cara, Deus abençoe muito a sua vida. Andressa, esposa do Léo, Profeta Geek, meu querido Josué Medina, o Andrei está aqui também. Então, queridos, quando a gente está falando de apologética cultural, exercício de apologética, é você olhar para a arte, para a cultura, entender que tudo comunica alguma coisa. Nada é neutro. Nada é neutro. O que você precisa fazer? Abrir os teus ouvidos, os teus olhos e começar a entender o mundo a partir disso. Você precisa entender algo, a música, a arte. A Nancy Pearson, cara, que é discípula do Francis Schaeffer, estou dando uns nomes para você, acho que no final eu vou colocar a relação desses nomes lá para você poder pesquisar. Ela tem um livro em inglês, uma pena esse livro não está traduzido, né? Chamado Salvando Leonardo. Eu sempre falo sobre esse livro porque para mim, cara, ele é um divisor de águas quando você quer trabalhar com cultura. Porque ele vai dizer o quê? Ela vai dizer que os artistas eles são como barômetros culturais, né, sociais. Para onde a sociedade está girando, eles estão indo. Eles conduzem a direção para onde a sociedade está indo. O que os artistas fazem, eles são mais sensíveis às mudanças. Então, quando você quer saber para onde que a sociedade está indo, começa a olhar para a arte, a música, a escrita, a literatura, a pintura.
Isso vai te dizer exatamente para onde está indo. Então você precisa, como um bom cristão, como um bom exegeta, como um bom apologeta. O que é um apologeta? Um apologeta é alguém que sabe defender a sua fé. É o que 1 Pedro vai dizer. O que Pedro, velho? Se esse texto fosse dito por Paulo, boa noite, meu querido Jean. Se esse texto fosse escrito por Paulo, eu não teria o mesmo peso, mas ele foi escrito por Pedro, cara, que era considerado inculto. Este Pedro, que era pescador, que foi considerado inculto, ele é o pai do entendimento apologético, que é o quê? Que é você ter condições, entendimento para defender a sua fé. O quê? Não é você brigar com as pessoas, não é você dizer que vai todo mundo queimar no fogo do inferno, é você ter maturidade, humildade e espiritualidade para defender aquilo que você acredita como verdade dentro da sua fé. Isso é um apologeta, você aprender a ler o mundo a partir das escrituras, não é o contrário. É quando eu pego a minha cosmovisão bíblica e cristocêntrica. Cristo é o centro e eu vou fazer com que as coisas sejam redimidas, retidas ou recusadas. Eu não vou permitir, cara, algumas coisas. Simples. Eu vou assistir, eu quero assistir uma série. Eu preciso saber o que eu preciso recusar, o que eu preciso reter, o que eu preciso redimir. Como um bom cristão, meu querido amigo. Então, cristãos podem assistir Stranger Things? Sim, desde que exista um propósito para isso. Entretenimento por entretenimento, cara, tem coisas melhores. Vai ler sua Bíblia. Agora, se você quer fazer um exercício apologético, se você quer usar ele como uma ferramenta de evangelização, vale muito. Como eu disse, e eu vou repetir aqui para aqueles que ainda não ouviram isso. Presta atenção nos dados que eu vou te passar. Tá? Presta atenção nisso. Eu vou te passar dados contra fatos, atualíssimos, tá? São das 5 temporadas, 350 milhões de lares. Você que é missionário, você que é pastor, você que quer trabalhar com gente, cara, para pensar nisso. São 350 milhões de lares alcançados pelas 5 temporadas da série. 1 bilhão de pessoas assistiram Stranger Things. 5 bilhões de horas assistidas. 5 bilhões de horas assistidas de série. Vidas que sentaram para assistir, cara. 350 milhões de lares, 1 bilhão de pessoas, 5 bilhões de horas assistidas. É a maior série de streaming, é o maior do streaming da Netflix. Lembrando você que a Netflix acabou de comprar a Warner e está prestes a se tornar o maior streamer do mundo. Para aqueles que não conhecem a linguagem, streamers são esses canais que têm vários filmes na sua plataforma. Beleza? Então entende alguma coisa, meu querido amigo. Isso se torna, na mão de quem sabe, cara, munição. Munição. Ou a gente aprende a usar isso em favor do reino, ou as outras pessoas vão usar em favor de outra coisa, irmão. Porque a Nike usa, a NBA usa, a Lego usa, um monte de gente está usando. Simples. Um monte de gente está usando. Um monte de gente, a McDonald's usa. Cara, salgadinho. Porrom, cara, tá colocando Stranger Things na capa para vender. Tá tudo conectando com Stranger Things para vender. Ou eu e você aprendemos a usar esse tipo de coisa para pregar o evangelho, ou a gente vai voltar sempre a ser aquele povo que não entende nada do que está acontecendo, velho. Vai colocar tudo na conta do diabo. E o diabo, nosso adversário, o inimigo das nossas almas, cara, ele não precisa fazer nenhum tipo de esforço se a gente não está fazendo. A NBA, cara,
Por sinal, a camisa da NBA ficou fantástica. E aí a gente quer fazer coisas ruins, sem pé nem cabeça, e a gente acha que a gente vai gerar algum impacto, a gente vai, sabe? Então, por favor, nós somos filhos do Altíssimo. Você entregou sua vida para Jesus. Ele derramou o Espírito Santo dele dentro de você. Por que eu e você, nós não podemos usar esta ferramenta que está disponível para poder evangelizar? Para poder propagar a Cristo. Porque o que todo mundo busca é uma resposta. Todo mundo busca aquele... Eu tenho a solução para o problema de Hawkins. Jesus. Eu tenho a solução para que o Vecna se converta. Cristo. Eu tenho. Eu rolo um D20, né? Deixa eu ver aqui, achar um bonitinho aqui para você. Eu rolo um D20. Para as meninas que estão assistindo, um D20. Dou um dano crítico no mal e salvo o Hawkins, velho. Com Cristo. Mas para isso, querido pessoa que me acompanha, a gente precisa querer. A gente precisa orar. A gente precisa ler Bíblia. A gente precisa deixar de ser ignorante. A gente precisa ser um cristão inteligente, contemporâneo, intelectualizado. A gente precisa aprender a sair de dentro das quatro paredes, entender que culto é dentro da igreja. Quando você está fora, você está evangelizando. O culto que você faz na igreja é um, o culto que você faz fora é outro. Você pode cantar fora? Claro que você pode cantar. Você pode ir para a praça, pode ir para a faculdade, pode fazer o que você quiser. Culto que você presta dentro do templo, ele só... Deixa eu usar isso para ninguém fazer um corte disso aqui depois e dizer que eu estou agindo igual alguns malucos aí estão falando algumas coisas. A igreja, cara, a eclésia, se você for pesquisar, essa palavra não pertencia à parte religiosa. Essa palavra pertencia à parte governamental na Grécia. Essa palavra em nenhum momento, no período dos gregos, ela é usada para referenciar alguma coisa relacionada à religião. Eclésia era usada para referenciar governo, legislação, lei. Então, a igreja, cara, era um local de decreto. Era um local onde se governava, onde as coisas aconteciam. Então, nós deveríamos fazer com que essa igreja, que nós vamos no final de semana, ela saísse dali, cara, e fosse exercida em todos os lugares. Todos os lugares. Em casa, na escola, no trabalho, na economia, em tudo. Mas, como a gente depois do iluminismo virou uma bagunça, a gente dividiu as coisas, né? Religião é uma coisa, fé, foi tudo dividido entre o profano e sagrado, né? Tipo assim, você colocou um véu aqui. E é exatamente esse véu que nos atrapalha, cara. Então a ponte que eu quero fazer deste véu entre profano e sagrado é apologético. Então, quer fazer essa ponte? A ponte. Tem os dois aqui, né? O universo do sagrado e o universo do profano. Né? Existem coisas que a gente precisa aprender. O mal é real. Ponto. Agora, para que eu possa trazer pessoas para o lado de cada ponto, para o lado de cá, eu tenho que criar ponte. Você está entendendo? Ó, lembra aquela ponte levadiça? Faz assim, ó. Para eu trazer as pessoas do profano para o sagrado, eu tenho que criar ponte, tá?
Essa ponte vem do sagrado para o profano. Para eu ter que criar uma ponte. Para eu criar uma ponte, eu preciso de conhecimento, entender o que está acontecendo. Se eu quero trazer as pessoas para o reino, a partir do reino, seja do Stranger Things, seja até da Wandinha, irmão. Até da Wandinha. Até da Wandinha. Stranger Things. Até do Pennywise, cara, você consegue. Eu não te aconselho, dentro de algumas temporadas de outras séries, mas a grande maioria qual que é? Você consegue fazer pontes. Você consegue fazer ponte dos filmes super-heróis, você consegue fazer ponte dos Senhor dos Anéis, você consegue fazer ponte de um monte de coisa. Minha pergunta é, você está disposto a fazer esse tipo de ponte, velho? Ou você já colocou tudo na conta do diabo, é tudo do capeta e... Se for assim, cara, a gente sempre vai continuar perdendo, cara. A gente sempre tá perdendo, velho. Deus não perde, a gente perde. Porque a gente tá sempre atrasado na fila. As coisas estão acontecendo, daqui a pouco as coisas caem no nosso colo, a gente não sabe como lidar. Não sabe como lidar, cara. Não sabe como evangelizar um filho. Não sabe como evangelizar um adolescente dentro da igreja, não sabe o que falar. Diz que está errado, mas por que está errado? Entenda, a gente está vivendo uma geração que vai perguntar para você, mas por que eu não posso assistir? E não adianta você dizer como diziam há 30 anos atrás, porque é do diabo. Não pode. Para que eu e você possamos ser líderes maduros, a gente precisa amadurecer. E a gente precisa olhar para essa realidade apologética da Escritura. Jesus, ele entrou nas nossas vidas, cara, com um propósito. Ele olhou para mim, para você, ele queria que a gente mudasse, né? Que nós mudássemos. Mas como que ele fez isso? Alguns foi tipo Paulo mesmo, né, cara, derrubando o cavalo, deixando o saco 3 dias. Alguns foram tipo Pedro, aprendendo um pouquinho toda vez. A dinâmica que eu quero que você entenda é, para que essa ponte aconteça, você e eu precisamos nos tornar humildes para olhar para essa geração, cara, e amar. É mesmo, é amar. É amar, cara, alguém que está buscando entender esse povo que está aí fora. Cara, uma epidemia de autismo, uma epidemia de gente sem identidade, uma epidemia de coisas que estão acontecendo aí fora que vão buscar referência nas séries. Vão buscar seus heróis, cara, dentro desses universos. Sendo que o verdadeiro herói a gente conhece. O que eu e você precisamos aprender? Você já parou para pensar, cara, que a Bíblia tem uma galeria de heróis? Homens que a gente já apelidou de heróis da fé, só que a Bíblia coloca eles em patamares. A minha pergunta é, se eu e você estivéssemos nessa lista, se essa lista fosse feita hoje, a gente entraria nela, cara? Sim ou não? A minha pergunta é, se essa lista fosse feita hoje, eu e você entraríamos nela pela forma como a gente tem evangelizado e feito as coisas neste mundo? Se sim ou se não. Quer começar um propósito na sua vida, cara? Comece entendendo o mundo à sua volta. Comece entendendo onde você está. Comece entendendo quem você é. Para o que o Senhor te chamou. Senso de propósito, missão, entender. Entender quem você é em Cristo. Para o que Ele te chamou? Para que Ele te chamou? Eu demorei a entender, cara. Eu demorei a entender. Aí um dia eu fui jogado diante de uma situação onde Deus olhou para mim, e eu já vou terminar, e disse para mim, lembra que você é um nerd. Cara, Gilson tá aqui. Cara, eu tentei vender moto, que eu tenho dizem que eu tenho essa cara de harleiro, eu tentei fazer tanta coisa, cara, em Cristo. Eu sou pastor, cara, mas pastoreando uma igreja, cara, aonde eu tava, alguma coisa dentro de mim me mostrava que alguma coisa não estava encaixando. Até o dia que o Senhor olhou para mim e disse assim, cara, para de fugir. E até hoje ele briga comigo por causa disso. Eu te chamei para ganhar nerd, velho. Você é nerd. Para. Você é nerd.
E como é que a gente encara essa realidade? Né? Tipo assim, que tipo de nerd que eu sou, né, cara? Cara, eu sou um nerd que gosta de medievalismo, que gosta de espada, de machado, de arco e flecha, de cultura de fantasia, de RPG. Foi onde eu fui criado. Eu li Tolkien muito cedo, li Lewis muito cedo, Lovecraft, Howard, que foi o cara que escreveu Conan. Eu li tudo isso antes de me converter. Eu li tudo isso antes de me converter. Aí quando eu me converto, o conceito de reino para mim era fácil. É fácil. Porque eu já sabia como isso funcionava. Mas por anos eu neguei essa realidade, porque eu coloquei tudo no pacote do capeta. Eu precisei me libertar, eu não estou negligenciando e dizendo que tudo foi lindo, bonito e maravilhoso. Não, cara. Eu fui estragado por muita coisa. Eu fui pro inferno, quase fui pro inferno por causa de muita coisa. Eu tive que aprender a dizer não para muita coisa, a recusar muita coisa. Só que existe muito Alan Moore. Só que existe um mundo de gente ali, cara, que só vai vir para a igreja quando uns loucos começarem a falar de Jesus. Como foi com a galera dos Hell Angels, como foi com a galera da arte, como foi no Jesus Movement, durante o movimento hippie. Quem sabe Deus nos levanta agora um movimento de nerds para falar para essa galera do Stranger Things e todos os outros que vão vir, porque desde 2008, meu querido, tudo que é produzido na televisão é nerd, tá? Só para você entender. Desde o sucesso do Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro em 2008, tudo que é produzido é nerd. Todas as grandes franquias voltaram, ET vai voltar, Goonies vai voltar, De Volta para o Futuro tá voltando, tá tudo voltando porque o que é bom dura, meu amigo. Então essas coisas são ferramentas que você pode usar para evangelizar. Amém? Foi legal? Te ajudou? Comenta aqui. Foi legal? Coloca um joia, coloca um oi, coloca oi Alvarez, coloca um joia pra mim aqui. Foi legal? Ajudou? Quer mais? Quer mais? Quer? Vai ter, cara. Porque... Oi, amor, tudo bem? Vai ter, cara, porque é isso que a gente foi chamado pra fazer, velho. Não foi chamado pra fazer. Que eu fui chamado pra fazer. E eu quero te ajudar. Vai se salva essa. E eu quero te ajudar, cara. Eu quero te ajudar a conhecer mais desses universos, de como pregar o evangelho a partir desses universos e principalmente, cara, amar as pessoas que curtem essas coisas. Ame as pessoas. Ame essas pessoas, cara. Ame. Ame muito essas pessoas. Cara, eu vou fazer muita coisa aqui. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vai ficar gravado. Se vocês puderem me seguir lá no YouTube, Santas Nerdices, eu vou colocar aqui. Deixa eu escrever aqui. Santas Nerdices. Tá lá, Santas Nerdices. Que é o nome do projeto que eu vou estar começando lá no YouTube, que eu vou tentar subir essa live para lá. E lá eu vou fazer lives específicas voltadas para esse universo. Então, Pastor Alvarez, Santas Nerdices, que é o upgrade do Cristão Geek, que é onde tudo começou. Né? Então, o meu upgrade é Santas Nerdices, que é o meu universo, velho. Meu amado amigo Daniel Lopes é um mega geopolítico, ninguém precisa falar nada dele. Né? Ele é o cara que, meu Deus, né? O conhecimento dele é brutal. E eu vou começar a falar dentro do meu rio, cara, que é de nerd. Então, se você quer aprender mais sobre esse universo, sobre essas coisas, se prepara porque tá na hora. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Um dia, uma noite abençoada. Vamos orar? Vamos encerrar isso aqui com uma oração pra gente arrematar tudo isso. Usar como referência. 3 R's, tá? 3 R's.
reter, ressignificar e recusar. Você precisa praticar a recusa, a retenção e a remissão na cultura. E é isso que a gente vai começar a trabalhar muito forte daqui para frente. Até o final, cara, a gente vai estar continuando falando de Stranger Things. A partir de janeiro de 2026, irmão, nós vamos para a guerra. Amém? Conto com você, conto com as suas orações, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento, que é um universo que precisa muito das nossas orações. Se você... Deixa eu perguntar, cara, por quem que você está orando para conversão? Tem 11 pessoas aqui. Por quem que você está orando? Você está orando para a conversão de alguém? Está orando para a conversão de um Alan Moore da vida? Eu oro, cara, por muita gente. Eu oro até hoje por muita gente. E eu queria muito orar por você agora. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui se encontra. Eu quero colocar cada vida aqui, cara. Eu quero colocar o Pastor Marcos aqui. Ô, amado, Deus abençoe muito sua vida, cara. Dê todo o suporte que você precisa. Que o Espírito Santo possa confortar o seu coração. O John, galera que segue a gente desde o Cristão Geek, cara, que tá aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa aqui, Deus, tem um propósito, tem um sentido de missão, tem algo que realmente precisa acontecer na vida deles. Serem tocados pelo Teu Santo Espírito, serem tocados pela Tua presença, Deus. Deus, eu oro, Pai, libera sobre a vida dos Teus filhos agora, Pai. Resposta dos seus propósitos para aquilo que eles foram chamados. Literalmente, Deus, para aquilo que eles foram chamados. O Senhor conhece o coração. A Tua palavra diz, Deus, no Salmo 139, que quando eles eram matéria sem formas, no ventre das suas mães, o Senhor já conhecia eles pelo nome, já colocou todos os dias no coração, na vida deles. Então o Senhor conhece o propósito de cada um. Então eu oro para que o Senhor esteja despertando neles, a Deus, a busca e o desejo por conhecer aquilo que o Senhor quer que eles façam. O propósito que o Senhor colocou na vida de cada um deles. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que entrou aqui, desde o primeiro instante dessa live até agora, e eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais, porque isso é promessa na Tua palavra. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Nos vemos na próxima live. Um abraço.